em que tristezas vêm encobrir o meu ser, mas a tua paz me faz tão bem para todo mal vencer. Sei que posso confiar em teu amor, pois só tu és o Salvador que me libertou. Senhor Jesus, eu quero me entregar no teu amor. Ao mundo vou falar, pois só tu és o Redentor que nossa cruz carregou. Senhor Jesus, mande teus anjos sobre nós, que a tua luz venha minha alma elevar. Eu quero me entregar. Sei que posso confiar em teu amor, pois só tu és o Salvador que me libertou. Senhor Jesus, eu quero me entregar no teu amor. Ao mundo vou falar. Com teu poder e compaixão para nos dar o teu perdão, E sem cessar vou proclamar que Jesus em breve virá. Senhor Jesus, eu quero me entregar. Senhor Jesus, eu quero me entregar no teu amor. Ao mundo vou falar, pois só tu és o Redentor que nossa cruz carregou. Senhor Jesus, mande teus anjos sobre nós, que a tua luz venha minha alma elevar. Eu quero me Olá, queridos amigos da Igreja de Serraria, dia 9. Quase estamos encerrando os nossos 10 dias de oração e eu tenho certeza que tem sido uma bênção na tua vida. Nós temos orado, temos pedido por amigos e temos aprendido mais sobre a palavra de Deus. Nós já aprendemos um pouquinho mais sobre a volta de Jesus, sobre o santuário e outros temas relevantes para os nossos dias. Hoje não será diferente. Nós falaremos de um tema essencial, a tua identidade, o movimento ao qual você pertence ou está sendo chamado a pertencer também. Mas antes, fecha teus olhos e nós vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque participamos de um movimento mundial, o qual proclama as 3 mensagens angélicas e fala ao mundo que nós temos um Salvador que virá para nos buscar. Nos auxilie em nosso estudo no dia de hoje. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos,
Para isso, eu tenho meu recurso aqui logo ao lado, que é o meu computador, e nós leremos alguns textos bíblicos que falam desse assunto. Acompanhe na sua Bíblia. O primeiro texto está em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Olha só o que diz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Depois, nosso segundo texto diz assim: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. Nosso terceiro texto diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. E por último, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Os anjos do quê? O que diz o teu texto bíblico? Ele diz assim: os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que esses textos têm em comum? Deus possui uma igreja. Uma igreja são pessoas em um movimento numa mesma direção, que se unem para adorar ao Criador, mas também para proclamar algo. Afinal de contas, uma igreja que não proclama não passa de um clube social. Nós temos uma missão a ser feita. Essa história vai fazer eu e você voltarmos ao século XIX, lá perto de 1840 a 1844. A grande verdade é que Guilherme Miller, um homem lá dos Estados Unidos, ele começou a estudar sobre a volta de Jesus. E ao estudar sobre a volta de Jesus, ele se deparou com a profecia, que nós já comentamos um pouquinho. Agora, algumas pessoas começaram a colocar uma data específica, fazer um cálculo preciso para chegar a uma data. E chegaram à data do dia 22 de outubro de 1844. O fato é que eles proclamaram essa mensagem a muitas pessoas, muitas mesmo. Existem registros de mais de 70 lugares diferentes nos Estados Unidos sendo pregados sobre a volta de Jesus. Lugares na Europa e até mais distante do que isso. Havia um movimento mundial falando que Jesus voltaria naqueles dias. O fato é que chegou o dia 22 de outubro, Jesus não apareceu nas nuvens dos céus. E agora? O que aconteceu? Nós chamamos essa data, esse momento, do desapontamento. Por quê? Porque eles esperavam o retorno de Jesus e esse não aconteceu. Agora, o que isso ensinou para a igreja e pode nos ensinar hoje? Primeira coisa, esse movimento provou quem era leal a Deus e quem não era leal a Deus. Por quê? Ao passar o dia do desapontamento, muitas pessoas olharam para aqueles homens e estavam ali juntos esperando e falaram assim: eu não acreditava mesmo. Eu sabia que isso era tudo uma história mal contada. Jesus não vai voltar, vamos largar dessa baboseira e voltamos à nossa vida normal. Ou seja, não eram fiéis, não eram leais. Pelo contrário, eles apenas estavam envolvidos por aquele momento, mas não tinham temor, não tinham fidelidade, não eram leais àquela pregação. Segundo, aquele momento fez com que as pessoas se apegassem mais à Bíblia para tentar entender o que houve, onde eles poderiam ter errado. E quando começou isso a acontecer, nós começamos a perceber que a igreja deu um salto no conhecimento bíblico. Um salto gigantesco. As pessoas não falavam mais de profecia e agora todas elas estavam voltando para a Bíblia e tentando entender o que estava ali profetizado. Se eles usavam o método certo, a Bíblia interpretando a própria Bíblia,
Então, qual era o erro com aquela profecia? Deus tinha dado lá para Daniel 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. O santuário não era a terra? Jesus não voltava, não purificava a terra? O que tinha de errado então? Eles tiveram que voltar ao santuário, entender melhor como o santuário funcionava, para entender o que eles tinham errado. Bom, quando eles fizeram isso, eles perceberam que a data estava correta. Ok, tudo certo. Quando eles voltaram para a Bíblia e começaram a estudar, eles perceberam que havia um santuário no céu e não apenas na terra. É o que diz lá em Hebreus, capítulo 12, que a gente leu aqui. Uma igreja no céu e também fala de um santuário, desde o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Hebreus. Agora, o que aconteceria nesse santuário do céu? Esse santuário, como o santuário da terra, passava por um período de purificação. Não quer dizer que algo lá no céu era impuro ou que precisava ser limpo, mas aqui na terra representava o que acontecia de fato lá no céu. Vamos da terra para a gente poder entender? Vamos junto? No santuário as pessoas todos os dias faziam sacrifícios. Lá fora do tabernáculo. Esse sacrifício, o sangue era levado para dentro do tabernáculo. Ali dentro haviam duas áreas, o santo e o santíssimo. Entre as duas havia uma cortina separando do santo do santíssimo. O sangue do animal era colocado ali nas pontas do altar de sacrifício e era aspergido, ou seja, era jogado naquela cortina. Mas havia um dia específico do ano que o sumo sacerdote, apenas uma pessoa era autorizada, ela entrava no santuário e ela purificava, ou seja, ela trocava aquela cortina ali, limpava aquela cortina e entrava no Santíssimo, na frente da Arca da Aliança, onde estavam os 10 mandamentos, as tábuas ali dos mandamentos, havia ali um pouquinho de maná, havia também uma vara de Arão ali que acabou brotando e tal, para lembrar o que Deus fez para eles no passado. Em cima da arca haviam 2 querubins, um de frente para o outro, mostrando ali no meio a Shekinah, a presença de Deus. Ela era constante. Quando esse processo acontecia do sumo sacerdote entrar no Santíssimo, ele chamava esse dia de o dia da expiação, ou em hebraico, o Yom Kippur. O que acontece é que nesse dia começava um julgamento. Todas as pessoas que tinham feito sacrifícios durante o ano inteiro ficavam em silêncio, esperando para saber se o sacrifício tinha sido aceito ou não. É como se eles estivessem pendurados na conta, esperando o momento em que Deus julgaria se o arrependimento foi sincero ou não. Não bastava matar o animal, tinha que haver arrependimento. Da mesma forma, quando passou 2.300 tardes e manhãs, o santuário foi purificado. Ou seja, as pessoas foram provadas, todos os santos, todas as eras começaram a ser provadas, a passar por um juízo, chamado de juízo investigativo, ou seja, investigar, saber se elas estão salvas ou perdidas. O que garante a salvação? A fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele foi o Cordeiro morto. Lembra lá do santuário antigo da terra? Acompanha aqui comigo. A pessoa tinha que acreditar que aquele cordeiro morto seria suficiente para pagar o preço do pecado dela. E quando chegasse o Yom Kippur, depois de um ano inteiro, era investigado para ver se o coração estava limpo, se a pessoa estava salva, redimida ou não. Jesus foi o cordeiro morto, ou seja, no momento em que ele morreu, o sangue foi aspergido. Mas precisava chegar o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do juízo. Em 1844, começou o juízo investigativo, ou seja, Deus começou a analisar ali os livros, os registros de todas as pessoas, para saber se nós estamos salvos ou não, pela fé em Cristo Jesus. O que as pessoas da época de 1844 confundiram foi o evento. Eles achavam que a purificação do santuário era a volta de Jesus, mas não, era o início desse juízo. A partir desse momento, Deus começa a analisar a vida das pessoas, para saber se elas estão salvas ou perdidas. Agora eu faço uma pergunta a você.
Segundo a Bíblia, nós somos salvos pela fé. A fé em Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez por nós. Mas vem uma segunda pergunta. O que mostra que nós estamos salvos? Pare e pense um pouquinho. Uma pessoa, ela pode ser absolvida de um julgamento, mas ela precisa demonstrar que mudou. Senão ela vai voltar a julgamento e vai acabar sendo presa uma hora ou condenada. Nós fomos absolvidos pela fé em Cristo Jesus, mas demonstramos que estamos salvos quando nós agimos em prol dos nossos irmãos. Mateus capítulo 24 e 25, os discípulos perguntaram a Jesus: como que nós saberemos que estamos salvos? Jesus falou: olha, quando eu estive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive nu, vocês me vestiram. Quando eu estive preso, vocês me visitaram. E eles perguntaram: ué, quando que nós fizemos isso para o Senhor? Ele falou: quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos, das pessoas que vivem conosco, vocês fizeram a mim. Vem, entre no reino do meu Pai. Agora, existiam outros que ele fala assim: esses estão perdidos. Como? Quando eu estive com fome, vocês não me deram de comer. Quando eu estive nu, vocês não me vestiram. Quando eu estive preso, vocês não me visitaram. Senhor, mas nós nem sabemos que o Senhor passava por isso. Os meus pequenos, meus filhos estavam passando por isso e vocês não deram bola. Por isso, eu não conheço vocês. Se afastem de mim. Então entenda junto comigo. Pega a linha aí, ó. Eu sou salvo porque eu aceito o sacrifício de Jesus. Eu mostro que eu aceitei o sacrifício de Jesus quando eu trato as pessoas com solidariedade. Quando eu vou até as pessoas, quando eu ajudo as necessidades. Entendeu? O que você tem feito pelos outros? Sabe que eu gosto de pensar que nós temos uma verdade maravilhosa. Eu e você estamos salvos, temos esperança numa vida futura. Quando eu não falo disso para as pessoas que estão ao meu redor, quando eu não vou até as pessoas e atendo as necessidades dela, eu demonstro que em mim há mais egoísmo do que o Espírito Santo. Porque Jesus cuidava das pessoas. Ele desejava salvar a todas, mas ele sempre se preocupou com as necessidades. E eu e você? O que nós temos feito pelas pessoas que estão ao nosso redor? Nós podemos demonstrar ou escancarar se de fato o Espírito Santo vive em nós e estamos salvos, ou apenas temos uma aparência e não o somos de fato. Hoje nós vamos orar por 2 motivos específicos. Nós vamos orar pelo movimento e os líderes da nossa igreja, para que a nossa igreja cumpra fielmente esse papel de pregar, de cuidar, de mostrar que somos diferentes. E eu quero orar com você, pelos teus amigos e pelas pessoas que estão ao teu redor, para que elas vejam Jesus, Cristo, na tua vida e na minha vida. Feche teus olhos. Senhor Deus, opera uma transformação em nós. Uma transformação que nos leve a demonstrar o teu caráter, o teu amor às pessoas que estão ao nosso lado. Cuida também, Senhor Deus, dos líderes desse movimento, dessa igreja. Uma igreja que proclama as mensagens angélicas. Uma igreja que fala que Jesus voltará, mas que demonstra isso, Senhor Deus, através de atos de amor. Nos transforma pelo poder do Espírito Santo e nos perdoa pelo sangue de Cristo Jesus. Vem logo nos buscar. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e até amanhã.